Bem-vindos ao Palácio Chiado, antigo Palácio Quintela, que hoje vai ser o nosso objeto de visita. Um palácio cheio de história e de histórias que nós vamos ficar a conhecer. Venha comigo. Este palácio, hoje conhecido como Palácio Chiado, foi construído nos anos 80 do século XVIII por iniciativa de Joaquim Pedro Quintela, grande capitalista lisboeta e primeiro barão de Quintela. Joaquim Pedro Quintela, comerciante e capitalista, vai reunir várias heranças familiares e desenvolver os contratos reais do tabaco, dos diamantes, do óleo de peixe e baleia, das fábricas de lanifícios da Covilhã e Fundão, tornando-se um dos homens mais ricos do seu tempo. Além destes investimentos, destaca-se como o principal impulsionador da construção do Teatro de São Carlos, construído em apenas 6 meses e inaugurado em 1793. Curioso saber que até 1940 a família deteve um camarote privado no São Carlos, que tinha uma ligação direta ao seu palácio, então vizinho do teatro. Em 1805, Joaquim Quintela recebe o título de Barão de Quintela, do príncipe regente Dom João, futuro Dom João VI, atingindo assim na sua geração o máximo da ascensão social da família. O lugar escolhido para a construção deste palácio é o Chiado. Reconstruído segundo os planos pombalinos, a velha aristocracia, mas também as novas classes emergentes, vão encontrar aqui a sua morada. Palácios como os dos Marqueses de Marialva e dos Duques de Bragança coexistem com palácios de grandes capitalistas como o Palácio do Manteigueiro. Ocupando um quarteirão entre a Rua do Alecrim e a Rua António Maria Cardoso, estes terrenos tinham sido comprados no pós-terremoto pelo tio do primeiro barão de Quintela, Luís Rebelo Quintela, cujo herdeiro foi este seu sobrinho. Do exterior podemos observar o edifício principal, organizado em 3 andares, e a entrada para o pátio que conduz às cavalariças e ainda o edifício de apoio. O edifício de gosto neoclássico foi projetado por outro parente de Joaquim Pedro, o padre Bartolomeu Quintela, também autor da famosa Quinta das Laranjeiras, construída alguns anos depois, em 1802. Passando da porta principal do palácio, entramos no grande vestíbulo, e neste vestíbulo podemos aperceber das várias portas que levavam a diferentes acessos ao palácio. As cavalariças, a porta da cozinha e a porta que nos dá para a escadaria principal. Subindo as escadarias, temos acesso ao andar nobre do palácio. Nestas escadarias podemos admirar o brasão do primeiro conde de Farrobo, responsável pela segunda campanha decorativa que este palácio teve no século XIX. Filho e herdeiro do primeiro barão de Quintela, Farrobo é um amante das artes e sobretudo da ópera. Casa com Mariana, filha do primeiro empresário do Teatro São Carlos, o italiano Francisco António Lodi, e organiza grandes festas e saraus nos seus palácios, dando origem à expressão forrobadó, como sinónimo de Fausto. O brasão de armas é dos Pereira e dos Rebelo, respeitando aos apelidos do lado paterno e materno do primeiro barão de Quintela. Ainda nesta escadaria nobre, de aparato, curiosamente ridicularizada pelo famoso William Beckford, aristocrata inglês que esteve de visita a Portugal, que disse que parecia a de um edifício público. Aqui podemos encontrar, contudo, um notável conjunto decorativo impulsionado por este primeiro conde de Farrobo. O primeiro conde de Farrobo vai escolher vários artistas e decoradores para esta campanha, entre eles o arquiteto Joan Batista Ilbra, o estucador Félix Chala, o decorador José Piscinati e os pintores António Manuel da Fonseca e Cirilo Volmar Machado. Aqui podemos observar no teto a representação da apoteose de Hermes, ou Mercúrio, da autoria de Cirilo Volmar Machado, um dos deuses do Olimpo, filho de Zeus e de Maia, e possuidor de vários atributos, entre eles o de mensageiro dos deuses, além de protetor dos comerciantes, aqui numa alusão muito explícita à vocação desta família.
Da autoria de António Manuel da Fonseca, podemos também admirar 4 dos 12 trabalhos de Hércules, como a morte do leão de Nemeia, a subjugação do touro de Creta, a vitória sobre o gigante Anteu e a fúria contra Licas. Sobre as portas, algumas alegorias mitológicas, como Saturno num carro puxado por 2 serpentes, Vênus no seu carro puxado por 2 pombas, o carro de Apolo puxado por 2 cavalos brancos, o de Mercúrio puxado por 2 galos, o carro de Juno puxado por 2 pavões e o carro de Marte puxado por 2 cavalos brancos. No topo da escadaria nobre chegamos a um segundo vestíbulo ou átrio que fazia a ligação entre a parte mais social da casa, virada para a Rua do Alecrim, e a parte residencial, virada para os jardins que comunicam com a Rua António Maria Cardoso. Neste átrio podemos observar a pintura de gosto neoclássico desenvolvida na campanha decorativa do primeiro conde de Farrobo, onde ele próprio se fez representar a si, como Rómulo, fundador de Roma, e à sua mulher Mariana Carlota Lodi, representando Ercília, figuras que estão ligadas com o tema da sala seguinte. Atravessando as salas de aparato, chegamos àquela que é a mais emblemática deste palácio, a Sala das Sabinas, pintada por António Manuel da Fonseca. Tema fundacional da história de Roma, aqui é-nos contado um dos episódios mais famosos, o rapto das Sabinas. O rapto teria acontecido no início da história de Roma, logo após a sua fundação por Rómulo e os seus companheiros. À procura de mulheres com quem pudessem formar famílias, os romanos negociaram sem sucesso com os sabinos esta aliança matrimonial. Temendo o surgimento de uma sociedade rival, os sabinos recusaram-se a permitir que as suas mulheres se casassem com os romanos. Estes tiveram, então, a ideia de raptar as mulheres sabinas. Rómulo inventou, então, um festival em homenagem a Neptuno e proclamou-o aos povos vizinhos de Roma. Segundo Tito Livio, autor do primeiro relato da história de Roma, muitos habitantes destes povoados vizinhos compareceram ao festival, incluindo os sabinos. Durante o festival, Rómulo deu um sinal, indicando aos seus companheiros que era a hora de capturar as mulheres sabinas, o que eles fizeram, enquanto combatiam os homens. Após o rapto, as mulheres, indignadas, logo se viram diante de um Rómulo que lhes suplicava que aceitassem os romanos como seus maridos. Representado por grandes pintores como Nicolas Poussin ou Louis David, este é um tema fundamental da história de Roma que aqui vemos representado. António Manuel da Fonseca, protegido da família Quintela, foi um pintor de gosto marcadamente romano e clássico. Estudou em Roma e, de regresso a Portugal, cheio de fama pelo seu saber e talento, é escolhido em 1836 para primeiro diretor da Academia de Belas Artes, hoje Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Alcançou grandes honras, foi pintor de Câmara do Rei, mestre dos príncipes, como o futuro rei Dom Carlos, foi feito cavaleiro da Ordem de Cristo. É autor do famoso quadro de Enéas salvando seu pai, que se encontra hoje no Palácio de Mafra. Um dos pormenores mais interessantes que podemos encontrar nesta sala é o autorretrato de António Manuel da Fonseca, o pintor, que se fez representar vestida à romana neste canto da Sala das Sabinas. Daqui passamos à sala de baile, onde muitas das festas desta família aconteceram. Mas para além das festas desta família, também as festas e os bailes do Marechal Junot, pois foi neste palácio que ele ficou instalado a quando da primeira invasão. O Fausto era tal que daqui surgiu uma outra expressão, a expressão à grande e à francesa. No teto podemos ver uma pintura de Cirilo Vomar Machado, que representa o Concílio dos Deuses, famoso episódio dos Lusíadas. Neste episódio descrito por Camões no primeiro canto, os deuses reúnem-se todos no Olimpo,
com o fim de decidirem o futuro dos portugueses. Júpiter, pai dos deuses, dirige-se aos outros deuses dizendo que o povo português é um povo com uma grande história, cheia de vitórias e de conquistas. Neste discurso, Júpiter também diz que o destino dos portugueses estava traçado. Eles iam chegar à Índia. No fim do discurso de Júpiter, Baco, deus do vinho, discorda com a decisão de Júpiter. Este deus é adorado no Oriente e pensa que com a chegada dos portugueses à Índia pelo mar será esquecido. Vênus e Marte agem a favor dos portugueses, porque eles acham que os portugueses são grandes guerreiros. No fim deste episódio, Júpiter decide de vez que os portugueses chegam à Índia, o que vai acontecer. Continuando a atravessar as salas de aparato do palácio, podemos admirar a Sala de Atenas, também pintada por Cirilo, ou a Sala Árabe, decorada pelo estocador italiano Félix Sala. Apesar da opulência deste palácio e da sua família, esta foi obrigá-la a vendê-la em 1874. Quem o comprou foi a família Carvalho Monteiro, de onde se destacou António, o chamado Monteiro dos Milhões, homem de enorme fortuna que vai mandar construir a famosa Quinta da Regaleira. Um dos aspectos mais interessantes da passagem de António Carvalho Monteiro por esta casa foi o facto de ele ter pedido para alterar a fechadura deste seu palácio para que a chave utilizada nele fosse a mesma que na Quinta da Regaleira e na porta do seu jazigo nos Prazeres. A neta e herdeira de António Carvalho Monteiro é a Dona Maria da Nazaré, que vai casar com o 8º Marquês de Pombal, passando assim o palácio para as mãos desta família, permanecendo até aos dias de hoje. Desde 2014 que o Palácio Quintel é conhecido como Palácio Chiado, um espaço gastronómico que abre as suas portas ao público para experiências inesquecíveis.